Senhoras e senhores, bom dia. Aqui é Leonardo Verea, eu sou médico, psiquiatra, especialista em medicina psicossomática e hipnose clínica e dando continuidade às nossas lives sobre assuntos psiquiátricos, hoje nós vamos falar sobre transtorno bipolar, que era a antiga psicose maníaco-depressiva. É uma patologia que é extremamente complexa para o próprio médico estar diagnosticando, pois ela se confunde muito com depressão, no sentido que o transtorno bipolar alterna momentos de intensa euforia, chamados de mania, com momentos de profunda depressão. Então, e num primeiro momento, a pessoa vive em um estado depressivo e é essa depressão que faz ele procurar ajuda, procurar um médico. E o médico desavisado, ou com pouca experiência sobre tratamento a transtorno bipolar, imagina que seja um quadro depressivo, prescreve um antidepressivo e manda o paciente para casa para retornar depois de alguns dias. Infelizmente, o medicamento antidepressivo não serve para o tratamento do transtorno bipolar, muito pelo contrário, na maior parte das vezes o prejudica, porque o remédio antidepressivo faz com que a crise de mania se acentue e se torne mais rápida, mais intensa. Então, o que acontece com o paciente bipolar? Primeira questão é, existem fatores genéticos que levam ao desenvolvimento dessa patologia. Ela pode começar na fase adulta, no começo da fase adulta, na pós-adolescência, e se manifesta efetivamente na plena maturidade da pessoa, quando tem mais ou menos 30 a 35 anos de vida, tanto para homens como para mulheres. Para poder falar melhor sobre transtorno bipolar, vamos ver o que é humor saudável. Humor saudável, todos nós alternamos no nosso dia a dia momentos de alta e momentos de baixa. É uma curva. Então nós estamos bem dispostos e estamos mal dispostos, isso durante o dia, e isso tudo se alterna. Essa alternância é saudável para que a gente possa ter, no final, um estado de equilíbrio. Quando esse momento de alternância não acontece e nós vivemos estados de profunda euforia, onde nós achamos que estamos em condições de fazer tudo, onde nós achamos que podemos tudo, onde nós não sentimos o cansaço, onde nós nos sentimos poderosos, onde não temos sono, nós achamos extremamente sexuados, no sentido de ter muita vontade de atividade sexual. Isso é uma situação comumente de mania e é extremamente perigosa, para que depois essa mania mude e numa escala muito intensa para profunda depressão. Profunda depressão, onde aumenta a fatigabilidade, o humor triste, a ansiedade, a dificuldade para dormir ou excesso de sono. Não temos nenhuma libido, nenhum apetite sexual, não temos capacidade de nos concentrar e somos muito esquecidos na maior parte das situações que nos dizem respeito. Esse é o quadro que caracteriza o transtorno bipolar. Agora,
o psiquiatra tem que intervir com alguns medicamentos específicos, além de tratamento. O tratamento é fundamental para que o paciente possa, além de ser medicado, ter uma qualidade de vida normal, possa viver a própria vida, desenvolver as próprias atividades de uma forma totalmente normal, totalmente numa boa, como todo mundo. Então, quais são os medicamentos? O principal medicamento é o lítio. O lítio é um metal que é presente em mínima quantidade nos organismos humanos. Nós encontramos ele na natureza, nós encontramos ele na água salgada, na água do mar. O lítio serve para fazer baterias, o lítio serve para fazer metais, mas ele, em medicina, é um estabilizador de humor. Então, nós ministramos o paciente, nós ministramos o lítio para o paciente em tratamento e, em alguns dias, isso serve para estabilizar o humor dele, fazer com que ele possa sair da fase da mania. Junto com o lítio, nós ministramos outros medicamentos, aí depende de caso a caso, normalmente são antipsicóticos atípicos que ajudam o paciente a manter o equilíbrio. Mas certamente não ministramos antidepressivos, porque o que nos interessa é manter, estabilizar o humor do paciente e fazer com que ele possa ter uma qualidade de vida. A partir daí, começa o processo terapêutico. Tem que fazer terapia, porque mesmo que exista uma genética presente nessas situações, nesses pacientes, nós precisamos trabalhar causas e efeitos. O paciente está consciente de tudo aquilo que ele faz, tanto quando está em fase de mania, como quando ele está em fase depressiva. Então, nós precisamos ajudá-lo a entender o porquê de tudo isso, qual é a origem de todo esse tipo de situação e como poder ajudá-lo para que ele possa mudar a própria qualidade de vida, as próprias regras de vida. Vocês percebem que nisso, disciplina é uma questão fundamental que todos os pacientes têm que ter, que é o que eles menos têm. Porque paciente bipolar dificilmente tem disciplina, a não ser que o tratamento seja muito eficaz e ele se toque exatamente de tudo aquilo que está acontecendo e ele possa mudar a dinâmica da própria vida para esse tipo de situação. Nós utilizamos aqui na clínica tanto a parte medicamentosa como a parte terapêutica e como especialista em hipnose dinâmica eu utilizo hipnose para os meus pacientes, porque através da hipnose eu consigo chegar de uma forma mais intensa, mais eficaz, na minha opinião, a parte emocional da mente dele, aquela parte da mente que condiciona a nossa vida, onde começam todas as nossas emoções e, tendo acesso às emoções, a parte emocional da nossa vida, eu consigo, através do estado hipnótico, ajudá-lo a modificar alguma coisa. Lembrando que hipnose não é mágica, não é domínio, nós vimos na semana passada, não é condicionamento. Hipnose é comunicação com a própria mente e, através da hipnose, nós sugerimos situações para a mente do paciente que pode acatá-las ou não. O paciente no estado hipnótico não dorme normalmente, não fica inconsciente, a não ser que ele viva um estado de profundo e intenso relaxamento. Mas, de uma forma geral, ele vive um estado alterado de consciência, lhe permitindo viver essas situações e permitindo interagir como médico no processo hipnótico durante a sessão de hipnose para que o inconsciente possa encontrar respostas. Almir,
bom dia. O que se pode fazer com pessoas muito ansiosas sem remédio? Bom dia, doutor. Silvia. O que fazer quando ele não aceita tratamento ou qualquer tipo de ajuda? Então, além de bipolar, é acumulador. Como posso ajudar? Então, a ansiedade é o sinal de alguma sensação de insegurança por parte do paciente. Então, nós temos que trabalhar a ansiedade do paciente. Desde o começo falei que são pacientes complexos, porque, evidentemente, na fase de mania, quando eles se sentem todo poderoso, eles se acham o máximo. Eles não aceitam ajuda, e muito pelo contrário, na maior parte das vezes, como consequência dos atos deles, eles são internados à força, na maior parte das vezes, e ficam internados durante um certo período, que pode variar de 2 a 3 meses, durante o qual eles fazem terapia, tomam medicamento. Mas, de qualquer forma, o paciente tem que querer, o paciente tem que ter a humildade e perceber que ele está doente, perceber que ele está saindo do padrão de normalidade e de equilíbrio dele e ter a humildade para pedir ajuda. Isso acontece de uma forma mais fácil quando ele vive o estado depressivo da doença, mas mesmo assim a família tem que ter pulso firme e conseguir direcioná-lo. É extremamente complicado tratar alguém que não queira ser tratado ou que tenha medo de ser tratado, porque não querer ser tratado, todo mundo quer viver melhor, mas a maior parte das pessoas tem medo de ser tratados por medo de sair daquele equilíbrio que, por pior que possa ser, lhe dá um certo conforto e uma certa garantia. Então, precisa da habilidade do médico, da sensibilidade da família, para que esse tipo de paciente possa ser tratado. E, com certeza, ansioso sem remédio. E, com certeza, esses pacientes são extremamente sensíveis e nós não podemos chegar neles de uma forma direta, porque eles bloqueiam, eles impedem. Mas, uma vez que o paciente aceita o tratamento e percebe com o tratamento, logo ele percebe a melhora, porque em 2, 3 dias, tomando medicamento, ele consegue ter uma melhora efetiva, tanto do quadro maníaco como do quadro depressivo, e aí depois é continuar para facilitar a evolução da situação. Precisa de ajuda e precisa de acompanhamento. Nós estamos à disposição de todos, como sempre, por e-mail, pelo WhatsApp, para responder as perguntas e as dúvidas. Gostaria que vocês continuem interagindo conosco. O nosso e-mail é verea@verea.com.br e o WhatsApp é 11 999 30 02 30. Hoje nós falamos sobre transtorno bipolar, que é aquela doença onde se alterna momentos de mania com momentos de depressão. Na semana que vem, nós vamos tratar sobre depressão e vamos dar algumas dicas sobre como superar os quadros depressivos. Então, depressão e como superá-la. Antes de encerrar o nosso programa, eu quero deixar claro para vocês, para todos que estão me ouvindo, nós não fazemos mágicas. Na verdade, nós não resolvemos o problema do paciente, seja qual for a patologia. Nós ajudamos os nossos pacientes a melhorar a própria qualidade de vida. Nós ajudamos os nossos pacientes com o nosso conhecimento, com a nossa sensibilidade, com a nossa sabedoria. Eu uso o plural porque falo em nome dos médicos, dos psicólogos, das pessoas dedicadas em ajudar as pessoas que sofrem. Nós ajudamos os nossos pacientes
para que ele possa melhorar a própria qualidade de vida. Porém, o paciente tem que querer, o paciente tem que ter essa humildade e perceber que ele precisa de ajuda. Ele precisa se deixar levar para receber ajuda. Ter um ato de fé para perceber que depois ele vai melhorar e ele vai se sentir muito bem. E no caso específico desse tipo de transtorno, ele vai ter uma ótima qualidade de vida. Eu tenho muitos pacientes com esse tipo de doença que vivem normalmente, trabalham em todas as profissões possíveis e imagináveis, e se eles não denunciassem publicamente, ninguém imaginaria que eles são portadores de um transtorno bipolar. Senhoras e senhores, eu agradeço vocês pela participação. Mais uma vez estou à disposição e aguardo vocês na próxima quarta-feira, às 11 horas, para falar sobre depressão e como superar a depressão. Obrigado pela atenção e uma ótima semana a todos.